Consumindo dinossauros. Uma proposta de ensino de biodiversidade por investigação. Esta atividade tem inspiração no site Understanding Evolution, do Museu de Paleontologia da Universidade da Califórnia, Berkeley. A fonte é o livro Investigação e Conhecimento, do 7º ano, produzido com as colegas Sandra e Luciana. Discussões pedagógicas são encontradas no livro Águas Livres. A atividade foi relatada também na revista Nova Escola, divulgada em palestras, congressos e encontros, sempre com boa recepção. Se você é professor, saiba que esta é uma atividade de ensino por investigação. Você poderá, se desejar, consultar as edições de fevereiro a junho de 2017 do blog Águas Livres, lopespl.blogspot.com.br, ou então o próprio livro homônimo para ter uma ideia da aplicação desse tipo de ensino voltado à biodiversidade. Outra referência, dedicada especialmente ao ensino por investigação, é o livro de Sampson e Schley, repleto de exemplos. Cabe a ressalva que, de qualquer forma, esse é um modelo, uma aproximação didática da prática científica. Isso não é ciência de fato, como o filósofo da ciência Kirk Fitzgerald gosta de salientar. Pergunta: carne de tiranossauro deve ter tido sabor semelhante ao de carne de javalis, galos ou crocodilos? Justifique. Uma hipótese para essa pergunta deveria ter dado, afirmação e justificativa. Exemplo de hipótese do menino Lulu. Dado que crocodilos e tiranossauros são carnívoros, a carne de tiranossauro deveria ter sabor da de crocodilos, já que animais com dietas semelhantes tendem a ter carne parecida. Aqui temos dado, afirmação. E a justificativa eu não contornei. Veja, se tem 3 elementos, eu contornei o primeiro, o segundo sobrou 1, você deve imaginar qual que é a justificativa. Hein? Você é capaz disso, eu sei que é. Análise para resolução. Comecemos com um diagrama de Euler, numa estrutura de conjunto universo. Evite usar características ausentes para definir conjuntos e criar conjuntos redundantes e intersecções. Evite essas 3 coisas. Repare que cada elemento é representado por um ponto nesse contexto, mesmo que sejam táxons, não indivíduos. No caso deste conjunto, a definição, ou seja, propriedades, características que todos os elementos necessariamente têm em comum, pode ser qualquer uma dessas ou outras, como ter esqueleto constituído por fosfato de cálcio, desde que respeitem as limitações impostas pela ausência de dados quanto aos tiranossauros. O nome do conjunto, isto é, um substantivo, poderia ser qualquer um desses. De fato, dado o conjunto universo, ele poderia variar tremendamente em abrangência, indo de matéria a amniotas, algo que não faz muita diferença em diagramas de Euler. É desejável que, em suas pesquisas, você tente preencher essa matriz, aguçando sua observação e sua capacidade de articular conhecimentos zoológicos. Para todos os efeitos, eis as respostas. Detalhe: esta é uma matriz de dados. Dessa forma, desconhecendo o revestimento dos tiranossauros, atribuímos-lhes o código ponto de interrogação. Ora, é um dado que não temos, paciência. Com essas informações adicionais, voltamos ao diagrama de Euler e voilá! Aumentamos tanto sua complexidade, quanto o grau de informação e a resolução dele. Qual é o cladograma resultante desse diagrama de Euler? Adicionando o eixo tempo, vamos conectando os elementos mais próximos rumo aos padrões ancestrais. Acompanhe.
Pronto, eis o cladograma. Ajustando um pouco o formato dos ramos, basta acrescentarmos as características comuns e exclusivas observadas entre elementos ou subconjuntos nos ramos correspondentes. Essas serão as novidades evolutivas, características selecionadas em um ancestral e herdadas pelos descendentes. Dentre todos, os mais aparentados são tiranossauros e galos. Após o processamento analítico que fizemos dos dados brutos, podemos discuti-los. Por exemplo, lembra-se de que não sabíamos como era o revestimento dos tiranossauros? Pois bem, com um cladograma, o mais simples e robusto seria inferir que era de penas ou placas. Da mesma forma, apesar de não termos partes moles embrionárias de tiranossauros, podemos inferir que o embrião no ovo deveria ser protegido com âmnio, já que tiranossauros pertencem a um conjunto de animais que possuem âmnio. Eis uma evidência a favor de que os tiranossauros descendem de animais que já tinham âmnio. É possível quantificar a evolução? Dá para dizer que uma linhagem, ou seja, uma espécie, e todos os descendentes dela, é mais evoluída que outra? Bem, considere que o tempo em um cladograma vai da raiz para os terminais. As linhagens têm o mesmo tempo de evolução. A diferença principal é que alguns ramos sofreram mais especiação que outros. As espécies extintas, no caso dos tiranossauros e dos crocodilos imperadores, podem ser representadas abaixo das outras, ou com uma adaga, indicando que pararam de evoluir ao serem extintas. As espécies extintas antes até poderiam ser menos evoluídas. Estas estão mortas, deixaram de evoluir afinal. Mas, no fim das contas, os tiranossauros são mais aparentados a quais dessas outras três linhagens? A dos javalis, dos galos ou dos crocodilos? Para responder a isso, analisemos quantos ancestrais cada um deles compartilham supostamente com os tiranossauros. Quantos mais houverem, maior o parentesco. Assim, javalis têm um ancestral em comum com os tiranossauros. Crocodilos, 2. E galos, 3. Fazendo com que possamos concluir que dentre as três disponíveis, a linhagem dos galos é a mais aparentada da dos tiranossauros. Agora compare esses dois cladogramas. O da direita não é preferível, pois não é bem suportado pelos dados examinados. Dito de outra forma, explicar a diversidade observada entre esses animais é mais tortuoso usando o cladograma azul à direita que o vermelho à esquerda. Então, este não é o adequado. A conclusão é a seção em que se busca, sobretudo, reexaminar a hipótese em um esforço de refutá-la, ao contrário do que a perspectiva positivista sugeriria. Segundo o modelo de Tolmin, de 1956, muito bem analisado nos estudos da doutora Sandra Toni Daniel, ao menos o argumento científico deve conter dados, resultados, conhecimento amplamente aceito, fatos conhecidos, informações prontamente fornecidas, etc. A afirmação, o centro da resposta, que se volta à questão problema e revela se a hipótese foi refutada. E justificativa, o que valida a afirmação perante os dados apresentados por meio de uma explicação teórica apropriada. Para a questão problema, hipótese e análises apresentadas, aqui está um exemplo. Dado que o cladograma indicou que os tiranossauros são mais aparentados aos galos,
eu concluo que minha hipótese foi refutada e o sabor da carne de tiranossauro deveria parecer com a de galo. Frango! Já que é esperado que as espécies que compartilham mais ancestrais possuam mais características em comum. Palavras-chave e resumo ou mapa conceitual. Como exemplos de conceitos que encerrem bem os assuntos abordados nesta atividade, sobretudo os teóricos, temos sistemática, classificação, diagrama de Euler, conjuntos, cladogramas, biodiversidade. Um exemplo de resumo usando pelo menos algumas palavras-chave poderia ser: a fim de se conseguir compreender, administrar e explorar a biodiversidade de forma sustentável, usam-se classificações naturais, que são as obtidas a partir do parentesco entre as espécies representado por meio de cladogramas. Os cladogramas, por sua vez, são diagramas com uma estrutura lógica parecida com a dos conjuntos, representáveis por um diagrama de Euler, por exemplo, com a diferença que também levam em conta o fator temporal. Exercícios vêm a calhar também nessa estrutura por investigação, servindo como referência para autoavaliação, aprofundamento e fixação. Por exemplo, quantos conjuntos podem ser inferidos a partir do cladograma representado? A ideia aqui é reforçar o conceito de grupo natural ou monofilético na prática, na leitura de uma árvore filogenética de um cladograma. A resposta mais simples aqui seria apenas 2, se não considerarmos os redundantes e tratarmos as espécies como elementos. Félide e carnívora. Na mesma figura ainda, é possível inferir graus de parentesco entre os táxons, e o maior aqui é o apresentado por Sussuaranas e onças pintadas. As duas espécies compartilham mais características exclusivas entre si do que qualquer uma delas com os graxaínos. A ideia neste aqui é testar a habilidade de se ler um cladograma, sempre da raiz para os terminais, onde quer que estejam. Note que, no fundo, tudo o que importa é a topologia, a posição relativa entre os táxons. No caso, tem-se quatro tipos diferentes de cladogramas. O 1, o 2, o 3 e o 5 são equivalentes, pois denotam exatamente as mesmas relações de parentesco. A mais aparentada a B e C a D. Uma aplicação prática desse raciocínio filogenético é requerida pela figura. Afinal, é sensato excluir o táxon Aves de Reptilia? Não, já que uma classificação desse tipo não poderia ser considerada natural, porque ignora parentescos. De acordo com a figura, aves e tiranossauros são linhagens mais aparentadas entre si do que qualquer uma delas o é em relação a de lagartos e cobras, por exemplo. Ok. Ufa! Aceitou que as aves são répteis? Ótimo! Agora, veremos por que os dinossauros não estão extintos. Façamos isso a partir dessa frase. As aves vieram dos dinossauros. Será mesmo? Essa frase tem problemas, segundo o cladograma, porque dá a ideia que dinossauros identificados são ancestrais, algo para o que não há evidências. Ancestrais são quase que inescapavelmente hipotéticos. Se excluirmos aves do grupo dos dinossauros, esses deixam de ser um grupo natural ou monofilético e perdem identidade evolutiva. Se, por outro lado, assumimos que o táxon Dinossauria é natural, aves faz parte dele, e assim os dinossauria não estariam extintos. Dessa forma, não faz muito sentido dizer que aves teriam vindo dos dinossauria, já que são elas próprias dinossauros. Logo, eles não estariam extintos. A atividade divulgada neste vídeo, diga-se,
tem sido uma das mais lembradas pelos meus alunos. Por dois motivos, talvez: o desafio e o prazer em fazê-la, possivelmente pela contextualização. Ainda assim, os recortes didáticos excluem deliberadamente fatores como grupo externo, otimização, outros táxons e outros caracteres. De qualquer forma, acho que os ganhos que ela propicia, ainda mais quando feita em grupo, compensam sobremaneira os desajustes do modelo. Se você, professor ou aluno, deseja algo apenas um pouco mais desafiador, dê uma olhada no meu blog, edição de agosto de 2017. Agradeço sua atenção. Gostou? Tem críticas ou sugestões? Coloque seus comentários aí embaixo. Um forte abraço e até a próxima!